Olá, e já estamos aqui ao vivo, conforme o prometido. Nós estamos aqui hoje para tratar de assunto muito importante, assunto de mulheres. Eu vou estar aqui hoje com uma convidada para lá de especial, uma mulher negra empoderada, a Juliana Galvão. E nós vamos tratar de um assunto muito importante: depressão, desejo de suicídio, algo que acomete as mulheres vítimas de agressão. Nós vamos estar aqui tratando, e eu já estou aqui com ela na nossa tela. Olha aí, essa mulher linda, empoderada. Boa tarde, Juliana. Oi, Ireuda. Oi, pessoas. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou Juliana Galvão, tá bom? Sou psicóloga. E aí, estamos aqui hoje para trazer certos esclarecimentos que são necessários nesses momentos, né? Principalmente de pandemia, em que casais estão juntos o dia inteiro, o tempo inteiro, né? Em que as vítimas são ainda mais silenciadas nesses momentos, em que não há possibilidades, né, entre mil aspas, de se pedir socorro. É verdade, Juliana. E o tema de hoje é justamente a questão mais discutida no momento. A questão da pandemia, o confinamento e as consequências de tudo isso. As mulheres que na sua rotina já são vítimas de agressão. E ela tem um espaço que é o momento em que esse parceiro, o esposo, o namorado, o noivo, ele está no trabalho, não é? E é mais fácil de lidar pelo curto prazo quando ela chega em casa com esse homem. Mas nesse período de pandemia, está muito junto essas pessoas que têm o hábito de agredir. Isso é muito mais fácil nesse período, né? E as mulheres que são vítimas de agressões constantes, nesse período, eu acredito que tem sido muito pior, e isso tem acometido a saúde dessas mulheres. Não é verdade, Juliana? Sim, com certeza, até porque a convivência permanente, né, impede essa mulher até mesmo de tentar reagir, porque a presença do opressor, né, subjetivamente já traz o medo para aquela mulher. Então, de certa maneira, a presença desse homem, a presença desse agressor, que eu não vou chamar isso de companheiro, porque isso para mim não é companhia, muito pelo contrário, né, e se chamar de companhia é uma péssima companhia. Então, a presença permanente desse opressor traz essa mulher a sensação não só iminente de morte, mas também a sensação subjetiva, até a sensação inconsciente de que o mal está por perto e que ela não tem condição de reagir por achar que não é capaz. É verdade. E agora, Juliana, nós temos um problema, e você que é psicóloga, né? É psicologia clínica, não é isso? A sua atuação, e também o social que você trabalha, não é? Agora, nós sabemos que só o fato, eu falo isso por experiência própria, porque eu fui criada dentro de um lar conturbado, onde havia constantes agressões, e a presença desse agressor, ele já deixa essa mulher conturbada, né? Ela já não fica no seu estado normal. Eu digo porque, enquanto criança, minha mãe era a vítima, mas, enquanto criança, a presença do meu pai em casa já rendia esse desconforto a todos nós, a todos os filhos, porque sabia que tudo para este homem era um incômodo. E que, a qualquer momento, aquele estopim, né? Porque, na verdade, um lar conturbado com agressões constantes é tipo um estopim. A qualquer momento, aquilo vem à tona. Então, eu, enquanto criança, eu já tinha depressão por causa dessa questão. E quando o meu pai muitas vezes bebia, e quando era um final de semana que ele estava de ressaca, e que ele já não saía muito cedo, o período que ele estava dentro de casa, nós ficávamos tipo que desconfiados, aquela desconfiança, daquela falsa paz. Sabia que a qualquer momento poderia vir, né, os problemas. Então, é assim que essa mulher com certeza se sente, não é, Juliana? Sim, não só a mulher, mas também como os filhos, né? A violência contra a mulher, Ireuda, e pessoas que estão nos assistindo, deve ser considerada como uma verdadeira pandemia, né? Porque a gente fala de violência contra a mulher, a gente direciona a atenção para a mulher, aquele sujeito singular, né? Aquele indivíduo, aquela pessoa individualizada ali. Porém, a violência que existe para a mulher, ela ganha um raio muito maior,
porque os filhos estão nesse contexto. A presença do agressor, na verdade, Irilda, ela está ali como uma zona de tensão, né? O lembrar do agressor, verdade. Zona de Muito tensão bem colocada. Olha, então, muito bem colocada. Juliana, por favor, fale um pouco sobre isso, porque é de muita importância. O que você colocou aí, o que você acabou de falar sobre a tensão, não é isso? Que o agressor, ele inspira isso para a própria criança. Fala isso, porque isso é muito importante. Por favor, pode esclarecer mais sobre esse assunto? Daqui a pouquinho eu entro com as perguntas, mas eu quero que você esclareça, até para que essa dona de casa, esse homem, as pessoas que estão assistindo, elas saibam como poder fazer as suas perguntas. Tudo bem. O que eu quero falar, Irilda, quando eu digo zona de tensão? Ora, o que é a mãe para um filho? Né? A mãe para o filho ou para a filha, né, é a figura de proteção, né? Então é aquele ser amado, é aquele ser que deve ser bem tratado. Então a presença do agressor para o filho é como se fosse não, denota que aquela mulher está em risco, né? Em risco iminente de morte, porque ela sabe, essa criança sabe, mas ela não verbaliza, mas inconscientemente, Irilda, essa criança sabe que aquela mãe, aquela figura de proteção está em risco. Então, se aquela figura de proteção está em risco, ela também está, porque, de repente, ela pode não ter mais aquela figura para protegê-la. E aquela figura que deveria proteger é quem agride a figura de proteção, entende? É tudo muito subjetivo, Irilda, é tudo muito silencioso. Então, a violência contra a mulher, por ser algo que é dentro de casa, é tão devastador porque quem está do lado de fora não entende o que acontece naquele contexto doméstico. Então, aquelas crianças não conseguem verbalizar o que sentem, né? E aí torna-se aquele vínculo silencioso, né? Aquela violência velada para a criança, porque a mãe já sabe o que está acontecendo, porque ela é adulta, ela já sabe, né? Quando a mulher se vê na situação de violência, mas a criança não, ela não consegue verbalizar e ela somatiza isso, né? Como é a forma de somatização? As relações sociais ficam comprometidas, né? A identidade dessa criança fica comprometida. Futuramente, as relações amorosas delas vão ficar comprometidas, justamente por causa dessa zona de tensão permanente e a dificuldade de se verbalizar, o que está havendo ali entre o pai e a mãe. Né? Então, nós devemos dar um real cuidado a essas crianças, justamente por conta dessa dificuldade que esses seres, né, que esses indivíduos tem em conseguir elaborar aquela zona de tensão que existe dentro do ambiente familiar. É verdade, é verdade. E eu quero aqui ler alguns comentários que eu estava vendo aqui na tela, as pessoas já comentando e também já entrando perguntas. Parabéns, vereador, esse tema é muito importante durante a pandemia, porque tem aumentado muito, principalmente dentro de casa. É verdade, Lígia, e é por isso que nós estamos aqui hoje para discutir esse assunto. Nós já estamos aqui com uma pergunta. Boa tarde. Como identificar o perfil de um agressor ainda no início de um relacionamento? Então, vamos lá. Vamos, Juliana. E eu quero chamar a atenção dessas jovens, viu, Juliana? Porque sim, ainda nessa madrugada eu estava vendo uma morte, que eu vou comentar daqui a pouquinho com você, de uma garota de 17 anos, algo muito triste. Relatórios da família, que eu não vou poder mostrar o vídeo, mas eu vou poder falar aqui do assunto, para que você venha se posicionar enquanto psicóloga que é, e eu não sei se você vai concordar com algumas posições que eu tenho em relação a isso. Tá? Uma garota de 17 anos que foi assassinada e que a gente vê nitidamente que essa morte poderia ter sido evitada. Mas vamos lá. A pergunta que foi feita do Dr. Davidson, que perguntou como se identificar logo no início do relacionamento, não é isso? O perfil de um agressor no início do relacionamento. Então, Juliana, pode responder, querida. Posso responder, mas antes eu quero fazer uma observação muito importante, porque eu estou vendo que a pergunta parte de um homem. E tudo aquilo que vem daquela figura que, para mim, é o opressor, eu posso estar dando para ele munição, né? Então, eu vou dizendo desde já para Davidson que a minha resposta aqui não é para que ele futuramente ou para que outros homens tentem esconder esse perfil, para que depois eles possam aplicar essas violências contra as mulheres. Tá certo? Então, eu estou deixando aqui, eu vou dar a resposta, claro, porque eu estou aqui para isso, mas eu quero deixar muito bem claro para ele que não use essas minhas respostas para que ele possa, querendo ou não, amanhã depois usar contra uma mulher, ok?
Então, durante o período de relacionamento, que é o início, né, que é o namoro, que é a fase do vou ver se você presta, o homem já demonstra isso. De que maneira? Ele passa a privar, né, amorosamente essa mulher de vestir determinadas roupas, né, de sair com os amigos, de não atender a uma chamada telefônica, de não fazer uma chamada de vídeo, né? Vou dar um exemplo. De repente, o rapaz, o namorado, né, o crush liga. Tá onde, Maria? Aí Maria diz, eu estou no trabalho. Aí ele resolve desligar a chamada e faz uma chamada de vídeo para verificar se realmente ela está no trabalho. Talvez, Irilda, e a pessoa que fez a pergunta, que é o Davidson, esse comportamento pode até parecer comportamento de cuidado, né, de querer estar perto, de querer estar junto, mas a opressão, ela não é cuidado, né, ela é necessidade de poder e controle. Né? Então, se a menina, se a moça, a mulher, né? Nós somos mulheres jovens que sofrem violência, todas sofrem, mas está no início do relacionamento e você já percebe esse comportamento controlador desse namorado, tenha certeza de que ele não vai mudar. E você, que é mulher, não é capaz de mudar homem nenhum. E homem nenhum vai ser capaz de mudar você. Né? As mudanças, elas ocorrem de forma gradativa, não através de opressão. Então, se você perceber que existem muitas proibições, que esse namorado exige muita coisa, tenha certeza que dali para frente não virá nada de positivo. Né? Vai vir outras concessões, você vai ter que abrir muitas outras coisas. E outra coisa, Juliana, e tem uma coisa que fica aí muito sutil e que as mulheres, elas tendem a não enxergar da maneira correta. Por exemplo, existem muitos homens que a maneira dele agredir, dele apresentar o perfil que ele tem de um homem possessivo, é aquela extrema atenção. Ele exige extrema atenção, eles têm primeiro tudo. Tudo é porque eu quero estar perto de você, não porque eu isso e porque eu aquilo. Ele sempre se coloca como o primeiro em tudo. E a mulher entende isso. O centro de tudo, e a mulher entende isso, até como um homem, esse homem me ama, o cara não consegue ficar sem mim. Ela está muito enganada, não é verdade? Porque isso aí é uma demonstração de possessão, não é verdade? Exatamente, Irilda, e eu venho, através dessa sua fala, trazer também a questão, principalmente, eu particularmente, quando eu atendo mulheres vítimas de violência doméstica, eu tento minimamente tentar enxergar o contexto cultural. Essa sua fala, Irilda, ela é muito pertinente, porque a nossa sociedade, enquanto ser patriarcal, né, falocêntrica, em que coloca o homem como o centro de tudo, nos coloca, enquanto mulheres, como alguém que está ali para servir ao homem. E isso a gente não percebe que aprende, porque desde o nascimento, desde a criação, a diferença de tratamento que os nossos irmãos têm não é as mesmas que as meninas têm. Né? O rapaz pode levar a namorada para dormir em casa, mas as mulheres não podem. Né? O namorado se casar e a namorada engravidar, ele pode levar para a casa da mãe, mas a filha dificilmente vai poder levar o namorado para sua casa. Entende? Então, essa relação, intrinsecamente, de forma muito subjetiva, dá essa sensação de que o homem é melhor. Então, ele é colocado no centro da relação e o peso cultural, né, muito bem claro, mas a gente não percebe porque é inconsciente. O machismo, eu vejo, Irilda, que o machismo, ele é um sistema perfeito, sustentado pelo opressor e pelo oprimido. Então, quem é o opressor? O homem, obviamente, de preferência branco, porque o homem negro ele não ganha com o machismo. Eu quero deixar isso muito bem claro aqui. Tá? Mas isso são outras questões. No caso de nós mulheres, principalmente as mulheres negras, nós estamos submetidas a essa relação. E nós acreditamos fielmente de que o homem é melhor do que nós, de que o homem é superior. Então, esse centro da relação que ele se coloca, né, se tornando algo muito natural, porque a cultura traz isso. É normal o homem se sentir assim, e a mulher é obrigada, subjetivamente, entre mil aspas, tá bom? Ela é obrigada a aceitar esse controle, porque ela é a mulher, ela é o ser frágil. Né? De frágil nós não temos nada, sabemos muito bem disso. É verdade. E aí, Juliana, você teve uma fala e um esclarecimento muito rico. Parabéns, tá? Parabéns mesmo. Tá? Eu fico honrada de ver uma mulher com uma capacidade dessa de esclarecer os fatos. E nós temos aí a participação, infelizmente, de muitos familiares que quando tem um homem com essa postura, entende que ele é muito zeloso, cuidadoso, e que esta mulher não deve perdê-lo.
né? Nós Exato. temos esse tipo de problema, a atuação da própria família, justamente por ter essa questão cultural que você deixou aí bem clara, e que envolve toda a família. Eu te digo porque na minha família era dessa forma. Olha, você, inclusive, tem aqueles termos assim: você deve dar graças a Deus, porque tem mulheres aí que não tem isso, não tem essa atenção. Tem homem aí, minha filha, que não está nem aí para a mulher. Quantas de nós já ouviu isso, né, Irilda? Ruim com ele, pior sem ele. Se a mulher... Nossa! Se a mulher se separa, olha, se a mulher se separa, é aquela coisa, né? É bíblico isso, né? Nós vivemos numa sociedade judaico-cristã altamente hipócrita, né? Onde tem um texto bíblico que diz que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói com as próprias mãos, né? O que a mulher sábia? É aquela mulher submissa, né? Que aceita as traições, que aceita os adultérios, né? Que tem que fingir que não sabe que o marido trai, tem que fingir que o marido não agride, né? Porque ela é sábia, ela tem que manter o casamento, ela é responsável pelo casamento. Isso, ignorar os fatos. Olha, tem uma pergunta aqui da Kathleen Andrade, e eu não quero que essa pergunta se desvirtue, porque o contexto que nós estamos é de sumo interesse, inclusive para mim, não é? Que lido com mulheres no dia a dia, sei realmente que essa fala que está sendo feita aqui é o que as mulheres precisam ouvir. Mas ela tem uma pergunta aqui, eu gostaria que essa pergunta não fosse feita agora, mas como está muito pertinente aí na tela, vamos fazer. Só homens têm perfil abusivo? Está perguntando não. se só homens têm perfil abusivo. Agora a gente não pode sair da nossa linha, pode responder, Juliana. Pronto, vou responder aqui rapidinho. E a pergunta da Kathleen é muito pertinente, porque as relações homoafetivas, né, as relações lésbicas, elas também têm esse perfil. Algumas também têm o perfil abusivo. Existem mulheres abusivas, né, mulheres que cometem violência doméstica contra outras mulheres machistas, principalmente. Não pense que isso são homens machistas, existem muitas mulheres machistas. E no relacionamento homoafetivo, isso é muito recorrente, né, de mulheres controladoras e mulheres violentas também. Só que essas mulheres, né, que mantêm essas relações abusivas, elas não conseguem sair porque elas não se veem numa situação de violência, porque aquele ser violento não é um homem. A gente traz essa questão da agressividade para uma... Ficou sem áudio. Ficou sem áudio. Ok, você está me ouvindo, Juliana? Ouvindo, sim. Estou ouvindo. Ok. Tudo bem. Juliana, eu gostaria de voltar ao assunto em que você colocou aí algo muito sério, que não só a mãe, a avó, a tia diz isso, inclusive amigas. Ruim com ele, pior sem ele. Isso é um sistema incorrupto. Eu digo incorrupto porque até hoje esse sistema atua. Muitas mulheres orientam. Olha, Juliana, eu estive... Essas perguntas mais longas, só na hora já que a gente for ler, porque fica na frente da gente. Juliana, eu estive em um programa em que uma ouvinte ligou para dizer que sofre de depressão, que hoje é o nosso tema. Foi até no programa da Ásia que eu estava participando. E um ouvinte ligou para falar que ela sofre de depressão porque tem mágoa da avó, que eu nem sei se existe mais, porque a avó trouxe ela presa a um relacionamento. Por muito de que pior com ele, pior com ele, não é? Do que sem ele, não é assim? Não, ruim com ele, pior sem ele. E ela ficou tantos anos, ela perdeu tantos anos da vida dela, que você acredite, nós tivemos que procurar, pedir ajuda a uma psicóloga para atender essa jovem, né? E cuidar dela, porque a mágoa, a depressão que ela tinha não era tanto do opressor, mas de quem, porque na época ela dependia, né, dele, não tinha como seguir,
o caminho, financeiramente, tudo muito vedado, e eu acho que ela esperava um apoio da avó que não lhe dava, dizendo, ruim com ele, pior sem ele. Então, ela perdeu muitos anos ao ponto de ficar hoje depressiva. Hoje, essa mulher, ela faz um tratamento. Tá? Então, para a gente ver o quanto que essa colocação sua é uma colocação que, inclusive, fala nas minhas palestras. Porque, antigamente, as mulheres viviam por parir vários filhos, os maridos não agiam como os homens de hoje agem. Porque os homens de hoje abandonam grávida, eles muitas vezes não faziam isso, mas na rua do lado tinha outra mulher que paria um filho junto com a de casa, junto com a esposa, e que essa mulher não tinha o direito de falar coisa alguma, e essa mulher sequer sentia o prazer sexual, porque esses homens apenas a usavam como objeto, não é verdade? As mulheres não conheciam nem sequer o próprio corpo, não entendiam nem o que era um orgasmo. E levavam as suas vidas desse jeito, muitas morriam de problemas cardíacos e por viverem oprimidas, caladas, porque pariam 6, 7, 8 filhos, porque hoje nós já estamos aí com uma educação de que a mulher não deve passar de 1 ou 2 filhos, né? E muitas estão vivendo isso, mas antigamente, parir 14, 15 filhos era orgulho para as mulheres encher a boca, isso com doenças no útero, ruptura, porque não tinha um tratamento adequado com ginecologista, com rupturas, com outros problemas, doenças sexualmente transmissíveis, pela falta de conhecimento, porque hoje você tem aí a internet, que qualquer sintoma você faz uma pesquisa, já, entre aspas, consegue entender o que tem. Essas mulheres não tinham isso, não tinham o menor entendimento. Então, é uma cultura, como você bem colocou aí, é uma estrutura machista, e que é uma guerra hoje. Nós que somos ativistas, que trabalhamos para tanto combater o machismo e também abrir a mente dessas mulheres, para que elas entendam que elas não têm que passar por isso, que elas não precisam passar por isso. Nós não estamos aqui, eu falo isso na maioria das vezes que eu faço as minhas palestras, que nós não estamos aqui contra casamento, relacionamento, porque às vezes as pessoas entendem isso. De forma nenhuma, mas nós estamos aqui para orientar, porque o tempo de opressão precisa acabar, de depressão precisa acabar. Não é verdade, Juliana? Sim, sim. E assim, Ireda, essas suas observações são muito pertinentes, né? Mas a gente também precisa entender, compreender, trazer para aqui, para o programa, que essas práticas, Ireda, elas continuam. Está sem áudio. Eu não estou ouvindo ela. Está ouvindo agora? Está ouvindo agora, querida? Estou. Pronto, então foram pontuações realmente de grande importância. Ok, vamos ler aqui. Yasmin Gomes. Pode ler, essa aí é sua, viu, Juliana? Sem áudio. Muitas mulheres davam, os homens davam desculpas para trair, justamente porque essa questão cultural, né, Yasmin, de que o homem precisa proliferar seus genes, né? Então a mulher ela serve como esse ser paridor, a mulher parideira, e o filho, de uma certa maneira, ele serve também como algo que vai prender essa mulher a esse homem. Porque qual é a mulher que vai querer uma separação se desde quando ela tenha tantos filhos para cuidar, tantos filhos para alimentar? Juliana, em meio a tudo que estamos vivendo, o próprio momento já influencia uma pessoa a desenvolver um transtorno depressivo. Fica imaginando que mulheres que sofrem violência possuem muito mais chance de desenvolver uma depressão grave, com pensamentos suicidas.
Existem alguma coisa que eu possa ajudar nesse momento as mulheres que estão assim? A pergunta aí, Juliana, se existe alguma coisa que possa ser feita. Sim, sim, existe muito o que pode ser feito. A primeira coisa a fazer, que ajuda muito, Ireuda, é não censurar essa mulher. Porque a censura, ela vem como um kit de culpa, né? Quando eu censuro alguém, eu estou colocando essa pessoa como culpada pela situação. Muitas mulheres que estão em situação de violência, que se reconhecem na situação de violência, ela carrega consigo a posição de alguém que é responsável pelo que está acontecendo. Ela se coloca como culpada. Se ela sofre um estupro desse marido, a culpa foi dela, porque ela não quis dar para ele de forma voluntária. Então, ele foi obrigado a estuprá-la. Então, ela... Isso, me permita, Juliana, é uma coisa gravíssima em que nós vivemos, inclusive, olha, eu vou te falar, é assunto para mais de metro, viu? Olha, se você puder, a semana que vem eu gostaria de continuar com você, sinceramente, porque você traz as coisas necessárias. Deixa eu te falar uma coisa, a mulher, ela tem os seus hormônios, as suas oscilações, nós temos questões que são do nosso corpo, não é questão de indisposição, são questão realmente de sintomas em que a mulher sente e que naquele momento em que um homem, né, sexualmente deseja aquela mulher e se para ela está impropício, olha só, você está dando motivos para que ele vá arrumar outra mulher. A coisa é séria, a coisa é muito séria, Sim. A coisa é séria, Juliana. Ireuda, deixa eu te falar uma coisa. Nós, mulheres, carregamos o peso do mundo nas nossas costas, né? A mulher, se você pegar, Ireuda, a história da mulher na sociedade, tanto na sociedade antiga, como na medieval, como na sociedade moderna e pós-moderna, a sensação que você vai ter, você e os que estão nos assistindo, é como se você estivesse assistindo ou lendo um roteiro de filme de terror. Porque a mulher, desde que ela nasceu, né, desde que ela é mulher, nós sofremos vários tipos de violências, desde a opressão, desde espancamentos, torturas, estupros, né? Então, assim, o estupro ele está ali na base, né? Parece que o nosso corpo foi feito para ser violentado sexualmente. É como se nós estivéssemos aberta, como se nós fôssemos um objeto disponível para quem quiser vir, usar e se satisfazer. E o homem, o marido, dentro de casa, vê essa mulher como esse objeto. Para ele não está estuprando porque ela pertence a ele. Ora, eu sou um ser inferior, então eu, enquanto ser inferior, eu não tenho o direito de negar o meu corpo para quem é superior a mim. Entende? Então, essas mensagens intrínsecas e veladas estão nos relacionamentos, estão nas relações. É como se a violência sexual e a violência de gênero contra a mulher fosse algo permitido pela sociedade, né? Então, a gente não tem a quem recorrer, a não ser a nós mesmas. Então... a não ser a nós mesmas, e inclusive, acho que foi a Luciana que fez a pergunta, como que pode ajudar? A mulher que está entrando aqui agora, que ela está fazendo as perguntas, que ela está aqui participando, ela está contribuindo sim, porque, olha, a gente aprende, a leitura, a discussão informa, esclarece. Quando uma mulher ela está ali apática, sem saber o que fazer, ela assiste um programa como esse, você está aqui esclarecendo questões, a mente clareia, sabe como tomar atitude. Inclusive, eu vi uma pergunta aqui que eu gostaria de ler, tá? Eu vou ao comentário da Amélia Luz. Boa tarde. Como ajudar uma mulher que está passando violência psicológica? Você não é a primeira pergunta, a primeira pessoa que está perguntando isso aqui, não, viu, Amélia? Eu já li aqui essa pergunta de uma outra pessoa também. Como ajudar? Porque é uma das piores violências, não é, Juliana? A violência psicológica, né? Depois eu leio essa pergunta, depois eu leio essa. Então, deixa eu ler logo, porque a pergunta é grande, está ficando muito na tela. Entre as várias representações sociais acerca das mulheres negras, é a representação como vítimas sofredoras. Devido a essa herança escravocrata que assombra muitas mulheres negras, porque essas vítimas ainda se mantêm passivas e confusas em relação à violência
Muitas até têm vergonha de denunciar por conta da cor da pele. Ireuda, são duas perguntas Sim. perturbadoras, né? Eu vou responder a primeira, tá? E depois eu vou responder essa da Débora. Responder essa da Débora depois, tá bom? Que é um desdobramento muito grande. Porque tem a questão racista, tem a questão racista, tá certo? Então, em relação à primeira pergunta, como ajudar uma mulher que sofre violência psicológica? No meu ver profissional, a violência psicológica ela é a pior, é a mais covarde de todas, porque ninguém vê, né? Muitas vezes, o homem que pratica a violência psicológica ou a mulher que pratica a violência psicológica, né, contra a sua esposa, contra a sua namorada, Tem alguma coisa que mexe aí que tira o áudio. Eu estou sim. Primeiramente, é atribuir atenção, né? Vamos dar atenção, vamos acolher a dor dessa mulher. Só escutar, muitas vezes essa mulher só quer escuta, né? Obrigada, Dailton, você é um amor. Muitas vezes essa mulher só quer uma escuta, né? E não a censura, né? Não é necessário trazer, como é que eu posso dizer, conselhos. Uma vez que a gente dá esse acolhimento, a gente pode direcionar essa mulher para o atendimento profissional especializado. Eu acho que ficou clara a resposta. Da primeira, né? Agora, antes de você explicar a gente já explicou as duas, né? Maria José Freitas, assunto pertinente. Deve levar para a TV para ser visto por mais gente. Muito interessante o tema. Muito obrigada, minha querida. A nossa intenção é realmente esclarecer as pessoas. Você não é a primeira pessoa que fala que o programa, que essa live, hoje live, né, mais forte por ser mulher, mas é um programa de todas as quintas-feiras que nós temos, né, Luciana? Juliana, não sei se você conhece o programa Forte por Ser Mulher, e que agora, no período de pandemia, está como live, né? Mas nós fazemos um programa. Vamos ver aí a pergunta anterior. Já tive amiga da Luísa Oliveira, já tive amiga que tentou se matar. Porque o namorado a deixou. Como denunciar isso em uma DEAN? Na verdade, essa problemática, esse contexto aí não se denuncia na DEAN, tá bom? Porque a DEAN, ela é uma delegacia, né? Ela é voltada para denúncias de violência contra a mulher. E vamos ser fatídicos aqui e racionais também. A DEAN, ela só atende mulheres que já estão ali em iminência de morte. Porque se eu for hoje, Irilda, e quem está assistindo, denunciar a violência psicológica, de nada vai acontecer na DEAN. Né? A menos que eu vou lá com a materialidade de um crime, que é o espancamento, né? Que pode ser o estupro. Né? Então, assim, inclusive eu venho para trazer aí uma fala que eu acho muito pertinente, que eu ouvi muito das minhas pacientes, é que o atendimento da DEAN é muito deficitário, mas não vem o caso aqui. Né? Então, essa mulher, né, que tentou o suicídio porque esse namorado a deixou, ela precisa de um outro atendimento que não a DEAN. Inclusive, atendimento psiquiátrico, se for o caso, atendimento psicológico, se for o caso, mas na DEAN, não. A DEAN não faz esse tipo de trabalho. É verdade, porque nós estamos tratando aqui da violência contra a mulher, então não da dependência que essa mulher emocionalmente, né? Porque isso é uma dependência emocional que essa mulher tem deste homem, porque na maioria das vezes muitas mulheres, muitos homens, eles fazem um parâmetro de tratamento inicial para adquirir a confiança daquela mulher, algo que ele realmente não é. Ele entrega àquela mulher o que não é fato, não é real. Passados os dias, ninguém consegue manter uma mentira, ninguém consegue manter o que realmente não é fato. Vem a realidade. Só que, em muitos casos, esta mulher já está nessa dependência. E quando esse relacionamento ele não vai conseguir se manter, essa mulher ela se vê numa dependência tão grande, assim como muitos que se associam às drogas, muitas mulheres também se associam a um homem como se ele fosse a base de tudo dela. Né? E que é algo que eu quero lhe convidar
para a gente vir aqui tratar sobre isso, viu? Nós duas vamos falar sobre isso. Você aceita esse desafio de falar sobre essa questão emocional das mulheres se apegarem, deixarem de viver a sua vida, né, para viver a vida de um homem achando que ele é a base de tudo na vida dela? Aceito sim, Irilda. Inclusive, esse tema ele é muito pertinente, porque essa mulher que faz desse homem, né, esse suposto tudo, ele compra essa mulher, ele vende uma imagem, né, de um ser humano que nunca vai existir, então ela fica naquela eterna busca, né, por aquele ser idealizado. Ela faz projeções que ela quer se sentir, por quem ela quer se sentir amada. Então, o que esse homem faz? Ele vai dando esse homem que essa mulher quer em doses homeopáticas. Um dia ele é o melhor homem do mundo, no dia seguinte ele é o maior opressor do mundo. Então ele fica nessa oscilação, dia lua de mel, dia ele é príncipe, dia ele é sapo, dia ele é príncipe, dia ele é sapo. E essa mulher, que a gente também tem que conhecer a história de vida dessa mulher, como ela foi criada, qual foi o círculo familiar que essa mulher foi criada, né? Para ela criar hoje essa dependência emocional contra esse ser humano. E no que se trata do desenvolvimento da depressão nos relacionamentos abusivos, Irilda, que eu acho que esse é um tema que a gente não pode deixar de falar nunca, é a forma silenciosa que essa doença está no corpo dessa mulher. Né? A ideação suicida, ela vem não porque essa mulher não quer mais viver, muitas vezes, né? É porque muitas vezes ela quer se livrar daquela dor. Eu ia te perguntar isso, mas você já entrou no assunto, então pode tratar. Pronto. Se eu estou num relacionamento, todo início de relacionamento é a melhor parte, não é isso? Então, é como você falou agora há pouco, de repente, esse homem ele deixa de ser aquele ser maravilhoso, né, e passa a ser o agressor. Então, essa mulher não consegue elaborar o fato de que aquele homem que ela projetou não existe. Então, ela se mantém naquela relação com a... Sem áudio para mim. Sem áudio para mim. Está sem áudio para mim. Inclusive, nós somos responsáveis até mesmo pela nossa própria desgraça cometida pela raça masculina, né? Vou chamar aqui de raça, mas a gente sabe que é uma analogia, né? Então, assim, olha, o desenvolvimento... Pode continuar. Olha, Juliana, inclusive, você que atende, lida direto com essas mulheres no seu trabalho, eu também, principalmente depois de palestras, eu paro para ouvir muitas mulheres. Vamos observar, elas sempre usam assim, ó, porque ele era maravilhoso para mim. Eu não consigo entender como é que ele mudou. Ela descreve muito menos as agressões que ela vive, não é? Que é a segunda etapa, e ela procura viver, ela procura informar a parte que para ela foi maravilhosa. Ela se esquece até do que vive, não é? Porque aquele homem, porque tem homens que ele entra em um relacionamento, as mulheres precisam entender que nem todo homem que entra em um relacionamento, ele quer continuar. Tem muitos homens que entram num relacionamento, o período dele já está na característica daquele homem, tem várias mulheres, se envolve com várias mulheres, e é justamente esse homem que se envolve com várias mulheres, é justamente esse homem descompromissado que faz bem a coisa, que faz bem a paquera, que faz bem o envolvimento, né? Porque ele é um profissional da área, ele sabe fazer isso. E as mulheres precisam ficar atentas. Elas não precisam... Porque a mulher tem uma fraqueza também, viu, Juliana? Ela se envolve muito com o que ouve, sabe? E não com o que vê. Às vezes não quer enxergar, só quer, né, ouvir. Aí, quando você está conversando com uma mulher vítima de agressão, às vezes ela fica assim, olha, porque quando eu conheci ele era isso, ele era aquilo outro, ele era aquele outro. Aí, às vezes, eu pergunto assim, sim, mas o que está acontecendo no momento? Não é porque de um tempo para cá ele começou a me bater. Sim, mas ele começou a te agredir tem quanto tempo? Não, já tem uns 5, 6 anos. Vocês têm quanto tempo juntos? Ah, a gente está com 7 anos juntos. Ou seja, foi um ano razoável e 6 anos de fracasso. Mas ela fala muito mais daquele um ano em que ele fazia, em que ele isso, em que ele aquilo,
do que o ano em que ela está realmente ali sujeita a desenvolver doenças, né? Como a que você acabou de esclarecer aí, justamente por um relacionamento que não há mulher que suporte. Juliana, eu digo isso por experiência própria. Eu sofri muito com violência psicológica. Acredite, eu era uma mulher que eu não tinha apetite, porque praticamente todos os dias, no período do meio-dia, eu estava a me lembrar do que eu passei durante a noite e antes de ter saído de casa. As coisas que eu ouvi que me oprimia, que me agredia moralmente, tá? Não é o caso, não é o caso. Eu nunca fui chamada, né? Me desculpe aqui o vocabulário que eu vou usar, eu nunca fui chamada de vagabunda. Mas você explica, essas perguntas que são muito longas, só deixa na hora que a gente for ler, porque ela toma a frente. Mas você pense, o que é uma mulher ser chamada de vagabunda? É algo muito profundo, é algo muito cruel, é algo muito promíscuo. Qual é a mulher que ouve isso? Cale a boca, porque senão eu vou te arrebentar todinha. Qual a mulher que ouve isso e que essa mulher vai sair para trabalhar com um sorriso nos lábios? Me pergunta aí quem, porque eu não acredito que haja alguma. Porque fere muito profundo. Ah, eu nunca ouvi essa questão. Mas eu já ouvi coisas muito cruéis. Eu já ouvi. Você sabe que é um homem dizer para você assim: eu tenho nojo de você. Nojo por quê de mim? Você sabe o que você ouvir, como as mulheres falam, que quando vai conversar, me dá asco ouvir a sua voz. É algo que deprime, é algo que adoece. E eu não cheguei a ouvir tanto isso aí, mas eu ouvia coisas que me adoecia de verdade. Eu não tinha apetite, eu não sabia me alimentar bem. O meu período era um período assim muito constrangedor, onde eu sentia muita angústia, e tem mais. E outro problema, viu, Juliana, muito sério, é que nós, quando estamos vivendo isso, o que você vê o mínimo que você acha que é o máximo lá fora, tipo uma mulher com um homem de mãos dadas, você deseja até aquilo para você, achando que aquilo ali é o máximo, que aquilo ali é tudo, devido à opressão que você vive. Né? E isso para desenvolver uma doença, isso para a pessoa ter desejo de suicídio, é daqui para ali. Não é verdade? Acho que a imagem dela está frisada. Tá? Então, eu tenho uma preocupação com essas mulheres que elas pegam o curto período, né, o breve momento que elas tiveram de alegria nesse relacionamento e vive anos de tristeza, de angústia, e coloca isso como se fosse, às vezes, num diálogo em que a gente tenta ajudar, ela fala muito mais de pessoa, do período de que ela teve felicidade, aí quando você pergunta assim, mas quanto tempo tem que mudou? Aí ela fala, não, eu já tenho 8 anos assim, sim, e esse tempo que ele levou bacana com você foi quanto tempo? Não, os primeiros 6 meses foram ótimos. Então, será que 6 meses compensa a uma destruição de 8 anos? Não compensa. Não compensa. A Juliana está com problema na rede dela? Infelizmente. Juliana, assim que você puder, você entra de novo, porque os meninos estão informando aqui que é um problema na sua rede. Então, hoje estava tão bom o papo, porque ela tem uma riqueza muito grande para esclarecer essas mulheres. Então, mulheres, vocês não devem se deixar levar por 6 meses de felicidade e 8 anos de fracasso, não. Né? Vamos ler comentário. Eu acredito que essas mulheres ainda sofrem com a sombra do passado, onde uma mulher não pode pedir o divórcio, porque seria chamada de mulher fraca, que teve um casamento fracassado, e ia ser
mal vista pela sociedade depois da separação. Bom, o período que eu fiquei muito tempo, a minha preocupação era essa. Andréa Pires, muito bacana essa orientação, Ireuda. Obrigada, obrigada. Então, vamos lendo comentários e não vai entrar mais. Sempre bom saber que a senhora fala do tema com propriedade. Sim, falo porque eu vivi dentro de um lar onde fui criada. Eu fui criada dentro de um lar onde a violência doméstica era uma constante, né? E depois também tive um casamento onde a violência psicológica, depois de um tempo, como eu venho falando aqui, né? Muitas mulheres vivem assim, porque muitas das vezes não tem uma renda. Sim, é verdade, Andréia, muitas mulheres não têm uma renda. Deixa a pergunta da Andréia, que eu estou respondendo ainda aqui. Muitas mulheres não têm uma renda, Andréia, mas isso realmente é um fato que compromete bastante, mas nós mulheres deveremos estar procurando uma maneira. Deixa eu contar aqui um segredo. Quando eu não tinha trabalho, que eu não trabalhava, você sabe o que eu fazia? Eu cortava os frangos, né, para fazer o almoço, e de cada frango eu escondia, tipo assim, vamos supor que hoje fosse uma banda de frango suficiente para o almoço, é suficiente, mas aí eu tirava uma coxa e escondia. No outro dia, eu fazia de uma outra forma, tirava um pedaço de alguma coisa e escondia. Chegava um dia da semana que aquele dinheiro que era para comprar não precisava, mas eu também não dizia que precisava. Eu fazia um almoço misto, tá? Fazia como uma coisa bem legal e eu escondia aquele dinheiro para poder ter uma renda, e eu ia escondendo. E eu ia guardando aquele dinheiro. Pra vocês terem uma ideia, eu escondia atrás de um quadro na parede, que ninguém sabia que ali tinha dinheiro. E para vocês saberem, uma vez a minha mãe precisou, ela está aí, né, como testemunha, precisou de um valor para resolver um problema, e não foi um valor tão irrisório, não. E eu tinha esse dinheiro, eu cheguei para ela e falei, olha, eu tenho esse dinheiro escondido na época. E eu tinha esse dinheiro escondido, e eu emprestei para minha mãe, que pôde resolver o problema na época. Então, que eu ia guardando. As mulheres são sábias, as mulheres têm um traquejo muito grande, as mulheres têm uma inteligência dada por Deus e que podem realmente usar de sabedoria e fazer a coisa certa para não ficar oprimida. Faz um geladinho, começa a vender, começa a criar uma renda, cria alguma coisa, faz uma cocada, cria alguma coisa. Você não precisa ficar ali oprimida por não ter uma renda. Começa a fazer alguma coisa. Muitas mulheres vivem assim porque muitas vezes não têm uma renda. Essa foi a fala da Aldaci. Vamos colocar mais resultados ou mais comentários, até mesmo pergunta. Vivemos uma pandemia de todo tipo, violência contra a mulher. E a curva nunca achata, só cresce. Precisamos rever e mudar aspectos culturais e educacionais na sociedade para mudar esse quadro. Parabéns pelo programa. Obrigada. Williams Pereira. Vereadora Ireuda Silva, vê o feminicídio como uma tragédia anunciada. Gostaria que a senhora deixasse aqui uma posição sobre a reportagem da mulher que foi na DEAN de Brotas e não foi atendida. Segundo ela, relatou que o policial disse que só estava recebendo denúncia de furto e roubo ou de buscar cadáver. Veja bem, não é a primeira vez, pessoal, não é só agora, em período de pandemia, que nós vemos o descrédito em relação ao combate à violência contra a mulher. Nós temos aí as leis, mas que são muito morosas para se cumprir. Há um descrédito. Eu não posso aqui ser enganosa, mentirosa e dizer que há uma celeridade e que há uma prontidão. Não é, não vai a galope como devia. As mulheres vítimas de agressões têm que agradecer muito à justiça por esse crescimento. Infelizmente, nós temos que agradecer à justiça pelo crescimento. É aquelas coisas que nós já tratamos aqui no programa.
há sempre ali um acúmulo de processos, há ali uma demora muito grande para poder se resolver as denúncias. Isso porque o número é muito grande, mas também não se acompanha o avanço para poder combater esse problema. Nós temos um problema seríssimo, é um caso sério, é um caso grave. Não é novidade nenhuma você ouvir um caso como esse, porque sem pandemia, a gente ouve aí o descaso que há da justiça. Imagina agora nesse período. Quer dizer, se só tem para pegar o cadáver, então vamos ficar preparados, é isso que eu entendo, né? Para que quando haver as mortes, a gente vá lá executar o trabalho. Pronto. Mas na preventiva, não. E eu gostaria de tratar aqui um assunto. Eu vi uma matéria nessa madrugada, pessoal, porque eu estava vendo uma matéria, eu fico lendo e vendo também, muita gente manda as coisas para mim, muitas mulheres que querem ajudar, elas mandam no meu WhatsApp, né? Tem ali pessoas que nos ajudam mesmo. E eu estava vendo uma matéria, inclusive, que enviaram para mim, estava vendo hoje às 4 da manhã, uma garota de 17 anos que foi assassinada pelo namorado, eu acho que de 22. Essa garota, ela já tinha 3 anos com esse relacionamento, e ela chegava em casa sempre agredida, com o rosto, né, ferido, com o corpo ferido, vítima de agressão. E na matéria a mãe entra e falando que ela mentiu para ela quando saiu de casa, porque a garota saiu dizendo que ia para a faculdade, para o cursinho, e ela não foi para o cursinho e foi se encontrar com esse rapaz, e ela falou que a menina foi obrigada, né? Porque realmente, pela matéria, a gente vê que o agressor é realmente um homem muito agressivo. E o avô entra e dá uma entrevista falando o seguinte: ela chegava aqui sempre agredida e ela mentia, dizia que não era ele. O namoro durou 3 anos, terminou esse namoro e ele não aceitou. Pessoal, isso é uma tragédia anunciada. E aí o avô diz que ela não contava, e precisa contar. E que o avô disse que ela dizia um dia que foi assaltada, que um dia isso, que um dia aquilo, outro dia aquilo, mas eles sabiam que era ele que agredia. Sim, mas se sabiam, por que não tomou uma atitude? Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês, mulheres, vocês que são vítimas. Sabe o que acontece? É você achar que o agressor é incapaz de cometer o feminicídio. Porque a maioria das mulheres, elas têm essa concepção. Não, ele até bate, viu? Mas ele é incapaz de me matar. Vem cá, quando o agressor ele vai lá e comete a agressão física, ele está já no extremo. Com certeza, a agredida, ela tem atitudes, no momento, atitudes de defesa, que impulsiona também o fato acontecer. Umas é fugir, outras são gritar, porque no momento tem que se ter, a mulher tem uma reação. Então, veja bem, eu estava vendo a matéria e analisando o fato, e falando, poxa Deus, essa moça poderia ter sido salva. Porque é o seguinte, tragédia anunciada. O rapaz dizia que ela não ia ficar com ninguém, que iria matá-la. Já havia batido nela várias vezes. Ora bolas, ela só tinha 17 anos. Por que não tirou essa jovem? Tira da cidade. Vai embora, se muda, não pode pagar para ver, não pode pagar para ver. Quando um agressor ele chega a esse extremo, ele está disposto a tudo. E aquilo que eu falo na campanha, Maria salve suas vidas, Maria da Penha não vai estar lá. Outra coisa, a polícia chegou no local onde ele colocou a criança, a garota, né, essa adolescente, olhou o local, a vista primeiro na frente da casa não estava, a mãe disse que tinha certeza que a garota estava no fundo da casa. Se eu tenho certeza que está no fundo da casa e eu estou ali com a polícia, eu vou invadir aquilo ali e acabou. Não. Foram para casa, quando a polícia retorna, que vê ali, o médico disse, olha, se quando vieram aqui tivessem entrado e tivessem achado o corpo, teria se salvado, porque o que levou à morte foi a perda de tanto sangue. Então, assim, olha, pessoal, mãe, você tem uma filha vítima de agressão, não precisa ela te confirmar, não.
Você não está vendo que está sendo vítima? Ainda mais uma garota de 17 anos, meu Deus, literalmente imatura, sem jogo de cintura para poder resolver a situação, sem saber como é que sai de uma relação. Voltou. Voltou. Olha, então, vamos colocar as perguntas, tá? Para poder... Olha, já vamos. Juliana, já você retornou, muito obrigada, querida. Eu já soube que foi um probleminha aqui. Responde a pergunta para mim da Adacir, tá aí. Maria da Penha não funciona na prática, porque não dá segurança a essas mulheres, por isso muitas não denunciam. Você quer falar sobre isso, amiga? Você está me ouvindo, Juliana? Continua com problema? Olha, eu vou responder na minha visão a questão sobre a Maria da Penha. Pessoal, não é a Maria da Penha. A Maria da Penha é uma lei. Efetivar a lei já depende da justiça. A celeridade agora aí deve ser da justiça. O que nós temos aí de comprometimento vem da efetivação da justiça. Não é? Ah, ok. Tá bom. A Kathleen está pedindo para eu falar da menina. É a menina de 17 anos que eu estou falando, Kathleen? Se for a menina de 17 anos, então o que acontece? Uma garota de 17 anos, ela não tem experiência. Se tem 3 anos, né, que durou aquele namoro, começou ainda praticamente uma criança. O rapaz, ele liga ameaçando a família e dizendo que está com a filha dela. Primeiro, demoram para chamar a polícia, ainda um tempo. Segundo, pessoal, uma garota de 17 anos, pelo amor de Deus, olha, a minha filha, eu tenho uma filha, tá, que tem marido, ela tem 23 anos, a Lorena tem 23 anos. Se hoje, né, viesse a acontecer um fato desse, mas não precisa nem se preocupar, porque quem entra sou eu. Só se eu não souber, hipótese alguma, se eu nunca ver nada de anormal. Mas, por favor, o avô chega dizendo, olha, todo dia ela chegava aqui com o rosto arrebentado, com isso, com aquilo, 17 anos. E ninguém tomou uma atitude. Não precisa só essa vítima denunciar, não. Tira a vítima do local. Tira, pelo amor de Deus. Ireuda, e se não tem? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, só não há jeito para a morte, viu? Somente depois que morre, não tem jeito. Mas para tudo na vida tem jeito. Mãe, não espere sua filha abrir a boca, porque não me dizia. A mãe diz que ele ameaçava, e por que não denunciaram? Em cima dessa minha fala, eu vi aí uma pessoa dizer que a Maria da Penha não protege. Não é a Maria da Penha. Maria da Penha não é o problema. A Maria da Penha é uma lei, por sinal, muito complexa. Uma lei muito complexa. Ai das mulheres, se não existisse a lei Maria da Penha, a questão é a efetivação dela. É sobre isso que nós temos que reivindicar. É sobre essa questão que nós temos que brigar. É sobre isso que tem que haver uma luta de nós, mulheres. Não é sobre a Maria da Penha, não. É a efetivação da lei. Você vê aí que nós estamos com um quadro de pandemia, se constrói, graças a Deus, um hospital em dias. Mas para você conseguir que venha ter, por exemplo, a lei municipal, a Guarda Municipal poderia já estar atuando aqui em Salvador, contribuindo com a Lei Maria da Penha há muito tempo. Eu, enquanto vereadora, já tenho 3 anos batalhando por essa lei, por essa efetivação, por esse acréscimo, e a gente não consegue. A gente não consegue porque não consegue fazer bem feito, porque a gente, para fazer, tem que fazer bem feito. Outro lado também tem muito a impedir, porque parece que as pessoas querem viver de glórias, enquanto isso, as pessoas vão morrendo, as mulheres vão morrendo. Certo? Então, é uma
que nós temos que lutar, nós, mulheres, temos que lutar, não é contra a Lei Maria da Penha, não, mulheres. Nós temos que lutar contra essa efetivação morosa, lenta. Você está me ouvindo, Juliana? Estou te ouvindo. Olha, aqui na região está... Pode falar. Então, essa interrupção é porque aqui na região está tendo uma queda de energia e está interrompendo o meu Wi-Fi, tá bom? Mas eu estou aqui. Ok. Juliana, eu estou aqui tratando e eu gostaria muito de ver o seu posicionamento sobre isso. Entrou agora aí uma pessoa e falou que o problema é que a Maria da Penha não funciona e que, por isso, as mulheres têm medo de denunciar. E eu estou aqui falando que o nosso problema não é a Maria da Penha. A Maria da Penha é uma lei muito bem complexa. O nosso problema é com a efetivação. O nosso problema é a justiça. Não é verdade, amiga? Dê o seu posicionamento sobre isso. Sim, eu corroboro o seu posicionamento, Ireuda. O problema não é a lei. A lei, ela existe, né? Ela foi criada como proteção para essas pessoas, né? Para essas mulheres. O problema é a efetivação, o material humano que não está ali devidamente preparado para lidar com essas questões. Porque, por exemplo, como muitas das mulheres que eu atendia, elas se queixavam que iam para a delegacia, para a DEAN, e nem sequer conseguia contato com a delegada, elas eram barradas pela... Acho que vai estar com problema, não sei se fora tá? Ok. Que pena, e ela é ótima, essa menina, para responder. Caiu de novo? Lígia, concordando, verdade, vereadora. Verdade, vereadora, justiça muito lenta, Eli Oliveira. Isso mesmo, Eli. Enquanto a Juliana não pode se posicionar, eu vou falando aqui. Nós temos um problema sério, pessoal. Olha, vocês verem que, graças a Deus, né, se construiu aí rapidamente hospitais no afã de combater a pandemia, graças a Deus por isso, eu louvo, eu agradeço a Deus, mas nós temos aí agressão contra a mulher, é uma praga que está aí constante, matando todos os dias em grande escala. E nós não temos sequer um mutirão que venha acelerar ali as questões das pilhas de processo. Nem isso você tem, a passos curtos, a passos lentos. Aí a gente vai para as DEAN. Aí, agora, realmente, nas DEAN, com certeza, o número de profissionais está reduzido, porque muita gente também é acometida com a doença. É uma questão muito complexa, e a gente não vê realmente os estados. Eu não estou falando isso aqui tão somente do estado, eu não estou falando aqui tão somente do meu município, não, eu estou falando de um modo geral, a nível Brasil, a nível fora do Brasil, que lá eu não sei nem como é que funciona, mas aqui é coisa séria. A coisa é séria, a ponto de que os próprios profissionais banalizam. É mais um caso, é mais uma questão. Então, nós mulheres, temos que nos unir, nós temos que realmente partir para essa luta. Inclusive, gente, eu quero convidar vocês, assim que acabar essa pandemia, vamos fazer uma manifestação séria dentro dessa questão para que a justiça venha acelerar esse monte de processos que tem aí. Para você ter uma ideia, tem agressores que são tão esclarecidos em questão a isso, que eles mesmos falam, eu já falei isso em vários programas. Eu tenho um caso que uma pessoa passou para mim, de uma garota no colégio, em que o rapaz fazia ela dormir, não sei se isso continua, eu acredito que não, mas fazia ela dormir em cima do travesseiro com uma arma embaixo. O cara colocava a arma embaixo e dizia para ela, olha aqui, se você for falar o que acontece aqui dentro de casa para seus familiares, eu mato você, mato eles e me mato.
Aí já vi uma insegurança sem tamanho, né? Dentro desse tipo de ameaça. E o que acontece? As pessoas, e ele dizia para ela o seguinte: vê aí o tanto, vê na mídia aí, ele baixava vídeos e mostrava para ela: aqui, ó, essa aqui morreu, deu no quê? Nada, a mesma coisa vai ser com você. Então, é uma ferramenta que o agressor tem. A falha da lei é uma das maiores ferramentas que os agressores usam contra suas vítimas. A falha da lei. Porque, como a gente fala aqui, você vai lá dar uma queixa, são 3 meses para chegar, para chamar, para ser ouvido. Enquanto isso, amiga, a coisa já se normalizou, e aí passou, vamos esperar a nova data que ele vai se irritar e vai agredir ela de novo, e ver se dessa outra vez isso vai dar certo. Tá? Então, nós estamos com quanto de programa? Faltam 10 minutos para o programa acabar. Então, deixa eu ler aqui começar. A forma que a senhora estava explicando a situação da garota de 17 anos está muito explicativo e, com certeza, nos faz pensar e ver todo o lado da história. Obrigada, Mariana Pereira. É verdade. Marta da Penha, lei está equivalente ao SUS. Muito bacana, muito legal. Mas a efetivação, em sua totalidade, com uma morosidade. Justiça brasileira está fadada ao descrédito, infelizmente. Concordo com você, viu, Elianai? Muitas das vezes a filha não abre a boca para contar com medo, insegurança. E às vezes o opressor já ameaçou a vítima diversas vezes. É aquele caso que eu estava falando aqui. Tem casos em que o agressor ameaça, inclusive, de matar os familiares, que era o que ele dizia para ela, que é matar a família e ir se matar, né? Eu concordo que a mulher tem que se valorizar, sim. A mulher precisa se dar o respeito, sim. Contudo, a violência, seja ela moral ou física, não justifica. Ninguém tem o direito de agredir uma mulher. A agressão que ocorreu com aquela mulher que tossia dentro do ônibus, mesmo, foi um absurdo, gente. Eu queria ouvir da doutora Juliana e da Ireuda sobre esse episódio. A Juliana já saiu. A gente teve um programa, inclusive, aqui, viu, André? Só voltado para isso. O programa pegou fogo, foi ótimo. Você pode até rever a live, que tem lá o meu posicionamento, o posicionamento de quem participou comigo. Foi uma live, inclusive, muito boa. Esse tema nos faz refletir a situação em que atualmente muitas mulheres estão passando. Dessa foram incrível, está sendo abordada pela senhora. Nós, mulheres, estamos agradecidas à senhora por essa live e pelos esclarecimentos. Obrigada, minha querida. Que pena que a Juliana não pode ficar até o fim, tá? Porque ela arrebenta. Maria da Penha não funciona na prática. Não, esse aí eu já li. Então, mulheres, a psicóloga Juliana Galvão falou que deu queda de energia na casa dela. Isso, deu queda. Rita de Cássia, começar a fazer coisas que venham a ter sua própria renda. Isso mesmo, Rita. E você consegue, deixa eu terminar de ler. E você consegue, mulher. Nós, mulheres, somos fortes, é verdade. Eveline, um beijo para você, Eveline. Conheço muitas mulheres bem de vida que sofrem também. Não entendo por que elas não se libertam dessa relação que só faz mal a ponto de levar uma depressão grave. Olha, Eveline, eu vou esclarecer isso para você. Você sabia que muitas mulheres elas se submetem a isso, até por uma casa que construiu junto? Tem muitas mulheres que elas se submetem porque dizem o seguinte: eu construí isso aqui junto com ele, eu não vou deixar não para ele colocar outra dentro de casa. E aí ela fica depressiva porque é o seguinte: quando chegar uma hora que ele... Porque o homem é diferente. Hoje, ele acha que deve sair, ele vai lá, entra no quarto, ele não quer saber de filho, não quer saber de mulher, não quer saber de ninguém. Ele, capa o gato, como diz aí no provérbio popular. Mas tem muitas mulheres que são presas por causa de uma casa, tá? Que eu me lembro, muitas por causa de agressão mesmo. Olha, o meu pai, é muito cruel falar isso, sabe?
Eu peço até desculpa aos meus irmãos, que eu acho que eles devem ficar muito tristes em ver eu falando isso aqui. Mas eu vou te falar, o meu pai falava para minha mãe, sabe do quê? Se você for embora, você não vai tirar daqui nada. Uma das casas você não vai ficar. Porque se por acaso você me botar na lei e a lei te der um direito, eu vou mandar dar um tiro na altura da sua vagina. Porque mulher nenhuma escapa levando um tiro aí. E ela tinha medo. Ela tinha medo disso, porque ela não sabia como comprar outra casa, como fazer. Então, ela fazia isso. Cireu Silva, volta às suas palestras motivacionais, que são ótimas. Ok, querida. É a pandemia, minha filha. Eu tenho uma relação de palestras que estavam agendadas, inclusive, para o mês de março, estava tomada, e a gente teve que suspender tudo. E esse é um trabalho que eu amo fazer, a não ser que a gente venha fazer palestra online. Se vocês quiserem palestra aqui no Facebook, eu estou aqui para fazer, viu? O Insta dela é Juliana Galvão, 1685854. Nome Juliana Galvão. Deixa aí na tela. Esse é o Insta da Juliana Galvão. Vocês que querem fazer perguntas para ela, vocês que querem segui-la, e vale a pena, você viu que mulher que tem um conteúdo maravilhoso. Eu vou combinar com ela, talvez a semana que vem nós venhamos falar aqui sobre as dependências, né, emocionais. Mulheres que elas nem entendem, elas nem sabem que depende daquele homem emocionalmente. A questão não é nem financeiramente, viu? A questão é emocionalmente, tá? Depois que ele dá uma surra, tem homens que dão uma surra e faz um carinho sem igual depois que as mulheres apanham. E elas acreditam nisso, nesse carinho, e vivem a mercê disso. Mulheres, pelo amor do nosso bom Deus, não se calem. Eli Oliveira, Eli arrebenta. Obrigada, Eli. A minha amiga Marília, como sempre, arrebentando nos temas. Parabéns, vereadoras. Um beijo para você, vereadora. Um beijo para você, viu, amiga? Jéssica Santos, parabéns pela live, vereadora. Nessa época de pandemia, muitas mulheres estão sofrendo e muito. Está mesmo, viu? Está mesmo. Faz, dona Ireuda Silva, vai ser muito útil. Bora! Quem foi? Foi Simone Aragão. Beijo para você, Simone. Vambora, Simone. Vambora fazer uma palestra aqui. Eu vou chamar para fazer a palestra a Luciana. Ou a Juliana, porque eu gostei muito dela, viu? Muito. Gostei muito mesmo, como diz aqui o baiano, retada. Ireuda e Juliana, boa tarde. Vocês estão de parabéns pelos esclarecimentos, Isabelle e Jesus. Essas mulheres não podem se calarem, pois juntas somos mais fortes. Obrigada, meu amor. Obrigada. Estão mandando eu ir para casa aqui, viu? Eu ainda queria ficar. Não tem nem um minuto, não? Só tem 2 minutos? Então, eu tenho 2 minutos ainda, é meu. Cadê? Vamos lá. Live maravilhosa, muito esclarecedora. Emanuela Souza. Beijo para você, Emanuela. Viu? Parabéns, vereadora Débora Oliveira. Os homens de antigamente eram muito machistas e as mulheres se calavam. Hoje não nos calamos, somos fortes. Isso mesmo, Jéssica. Olha, Jéssica, esses homens eram machistas e deixaram, viu, Jéssica, um legado muito ruim. Desconstruir isso. Você vê, Jéssica, um garoto de 22 anos matar uma garota de 17 anos, e você vê que ele ficou torturando ela, que foi o caso que eu falei aqui, durante muito tempo. Ele ficou dentro de casa, ele teve tempo para não fazer, mas ele fez. Ele ligava para a família e fazia. Por quê? Porque não aceitou o final do relacionamento. Agora eu quero encerrar aqui, eu quero fazer uma live somente para as mães colocarem essas meninas adolescentes. Romeu Silva, guerreira do bem, Deus continue abençoando e projetando sua vida. Parabéns, vereadora. Muito obrigado, querido. Deus te abençoe. Victória Santos, parabéns, arrebentou. Olha, hoje, além das mulheres, né, que já tem 30, 40, 50, 60 anos, e que são vítimas de agressão, que vivem um relacionamento abusivo, hoje eu tenho uma grande preocupação
com essas garotas de 13, 14, 15 anos. Poxa, tem sido algo muito sério, nós precisamos discutir isso, mulheres. Precisamos debater isso, precisamos estar aqui tratando sobre esse assunto. As garotas estão se envolvendo com garotos que não têm nenhuma estrutura psicológica, estrutura emocional para estarem em um relacionamento, e logo essas garotas engravidam, não se previnem. Com essa matéria que eu estava vendo hoje às 4 da manhã, eu vi também a de um cara, vocês devem ter visto aí, que a menina engravidou, e ele queria matá-la porque ela engravidou. Você sabe o que ele fez? Ele pegou um carro, juntou com um amigo, e a menina tinha uma moto. O que foi que ele fez? Perseguiu ela na avenida, tombou de propósito no carro e a matou. Isso porque ela estava grávida de um filho dele. E a Juliana, ela tinha começado a tratar aqui de um assunto de mulheres que engravidam, homens também que engravidam mulheres para, né, achando que vai poder prender, porque a mulher com um filho realmente é mais suscetível a estar presa a um homem. É verdade isso, muitas estão presas por isso. Não precisa, não precisa. Mulher que tem garra, mulher que tem força, não é que tem um filho. Eu sei que quem tem 2, 3, 4, 5, 6 é complicadíssimo. Isso não é mágica, eu sei. Mas essas garotas, né, como essa que foi vítima, e esse rapaz, ele avançou na madrugada, eu acredito, à noite, eu só sei que era à noite, sobre ela, com a moto, justamente no afã de que ela viesse a morrer, porque estava grávida dele, e morreu. E a polícia só descobriu porque um senhor que estava no momento, né, que aconteceu, falou o seguinte: olha, ela parecia estar muito apreensiva, com medo de alguém. E aí, com essa informação, com medo de alguém, a polícia resolveu investigar. E aí encontrou o carro, que já estava, né, feito um serviço, encontrou o carro que ele havia arremessado sobre ela e a matou de propósito, por causa da gravidez, porque ela estava grávida. Então, é preciso que o maior combate à violência é uma boa reflexão, viu? É a primeira educação de nós mulheres, termos a educação de ver realmente a nossa vida, ver com quem nós nos envolvemos. Se envolveu, no início foi enganada, procura a maneira sábia de sair. Não é com enfrentamento, não adianta. Não adianta, não. Aí é que você vai estar propícia realmente a ser morta. É tudo esquematizado, tudo muito bem feito, sabedoria, comenta com a família, pede apoio à família, pede apoio a amigos, sem fazer nenhum, né, estradalhaço. Faz tudo bem certinho e olha, fora disso. Tá? Quero agradecer a vocês por terem ficado comigo, mas eu quero fazer aqui um agradecimento em especial. Aqui já é fora do assunto que nós estamos tratando. Pessoal, quem não chora não mama, viu? A semana passada eu falei aqui do meu canal do YouTube. Olha, gente, o Facebook, para mim, tudo é maravilhoso, o Instagram, tudo é maravilhoso, mas o meu YouTube faz vergonha. E eu dei uma chorada aqui, vocês acreditam que funcionou? Olha, assim que acabou, tiveram 15 pessoas inscritas. Então, eu preciso chorar aqui todo dia, toda hora. Pessoal, eu preciso atender. Eu preciso atingir 1.000 pessoas no canal do YouTube. Eu tenho vergonha. Na moral, eu devo estar agora com 315 pessoas. Me ajudem, tá? Se inscrevam. E se inscrevam no meu canal, Ireuda Silva. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve lá, tá bom? Os meus vídeos, os meus trabalhos estão lá, tá? Beijo, fica com Deus, tá bom? Eu quero agradecer a todos que estiveram comigo de coração. Beijo a Leonais, Jéssica, Luciana, Débora, Elta, muita gente que esteve aqui comigo. A Eli, vereadora. Deixa eu ver o que a Eli falou. Vereadora, coloca essa live mais de uma vez por semana. Tá bom, eu vou ver o caso. Olha, estão me mandando para cá. Você vê coisa horrível. Aqui, só fazendo assim, ó, dizendo, ó, cala a boca, encerrou. Eu estou aqui com vocês. Pessoal, mais uma vez, eu vou tornar a chorar. Se inscreva no meu canal. Peça as pessoas para se inscrever no meu canal do YouTube. Olha, é muito feio. Eu não tenho quase ninguém lá. A Débora colocou aí. Débora colocou que eu tenho quantas pessoas no canal do YouTube? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, coloca aqui.
Aí, já são quase 300. Quase 300. Eu preciso ter 1.000 pessoas no meu canal. A semana passada eu tive 15, que as pessoas ficaram tudo com dozinha. Pessoal, olha aqui como eu estou. De vergonha, porque tem menos de 300 pessoas no YouTube. Que coisa feia, né? Por favor, vai lá. Tá bom? Beijo. Deus abençoe a todos vocês. Tá? Um beijão. Mandaram tanto eu ir embora, agora que eu estou indo, estão fazendo assim. Então vamos ficar mais um pouquinho. Débora, já são quase canal aqui. Canal no YouTube, Ireuda Silva. Vai lá, entra agora, vocês que participaram da live, que estavam comigo. Se inscreve no meu canal, ok? Se inscreve no meu canal. Beijo no coração de vocês, que Deus abençoe a todos. E quinta-feira eu estou aqui de novo, tá? E eu vou ver se eu trago a Juliana de novo, tá bom? Gostei, muito boa.